Então vamos lá, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1 em diante. Então agora nós vamos falar sobre o capítulo 21 de Apocalipse. E o capítulo 21, ele ainda continua o que foi dito no capítulo 20, só que ele vai mostrar o fim de tudo e o começo de tudo. Então, o capítulo 20, você vai lembrar que Satanás foi liberado da sua prisão. Ele conseguiu fazer com que a população que tinha ficado na terra depois do arrebatamento da igreja marchasse para guerrear contra Deus, e eles se arrebanharam para marchar contra Deus, e a palavra de Deus fala que desceu o fogo do céu e consumiu eles de uma vez. Então, lá no final fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Fala também que Satanás foi lançado no lago de fogo, onde já estava a besta e o falso profeta. E aí vai mostrar o grande julgamento, o juízo final. E você vai perceber que o juízo final só vão ter pecadores. Você vai falar que você lembra lá que os mortos foram julgados, né? Deixa eu voltar aqui no meu eu tô com a Bíblia online aqui. Aqui, ó. E os mortos foram julgados, é o versículo 12. A igreja já foi arrebatada. Vocês lembram que eu ensinei que os mortos não significa morto embaixo da terra. Morto significa aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador. A pessoa, devido à maldição, ao pecado de Adão, a pessoa morreu espiritualmente, e Jesus precisa resgatar a pessoa para a pessoa ser viva, né? Que essa é a primeira ressurreição. Então os mortos foram julgados, ou seja, os salvos já foram para o céu. Aqui está tratando do que está acontecendo na terra, não está falando do céu. Então os mortos foram julgados, o mar deu os seus mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Então o mar, se formos levar em conta aquela passagem que diz lá em Apocalipse capítulo 17 que o mar de onde emerge a besta são as pessoas, é a multidão, é a humanidade, né? Então esse mar está falando assim, da humanidade, das pessoas que estão vivas ali na terra naquele momento, vão vir os que vão ser julgados. Então o mar deu os seus mortos que nele havia, e o inferno e a morte deram os mortos que nele haviam. O entendimento de inferno não é o inferno do lago de fogo. O entendimento de inferno aqui é morada subterrânea, que as pessoas são enterradas, e o pensamento na antiguidade era que havia uma morada no subterrâneo. Amém? E no versículo 15: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aqui já acabou. O pecador que não aceitou a Cristo, que ficou para trás, foi lançado no lago de fogo. O demônio foi lançado no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A besta e o falso profeta, que é a segunda besta, foram lançados no lago de fogo. Então agora não existe mais, como se diz, essa humanidade que nós conhecemos hoje na face da terra. Já vai ter acabado. E ele vai falar isso no começo do versículo 21. Capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Acabou tudo, fim do mundo lá naquela passagem. E vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Glória a Deus. Eu, João, vi a cidade santa. Agora nessa revelação, que é continuação, capítulo 21, mas é continuação. Nessa revelação, Deus vai mostrar para João como que vai ser a morada celestial. Então eu já vou colocar aqui um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, vamos dizer assim, que existe, né? Uma discussão que existe. A questão é o seguinte: existe uma ala de estudiosos que acredita que Deus vai purificar a terra, e depois os salvos vão vir para a terra, para a eternidade ser aqui na terra.
que iríamos morar todos na terra. Tem gente que acredita isso. Eu não penso assim. Para mim o texto é muito claro que nós vamos para as moradas celestiais. A forma de como Deus apresentou essa visão para o apóstolo João dá a entender que acontecerá esse primeiro pensamento que eu falei, mas como eu falei, é uma visão. Ele não está vendo o que está acontecendo, ele está tendo uma visão de como vai ser o futuro. Amém? Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, como a esposa preparada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, o que está deixando claro aqui, o que está deixando entendível, o texto está deixando entender, e é isso que vai acontecer, o texto fala isso, é que nós vamos morar ao lado de Deus, nós vamos morar com Jesus, com o Pai e Espírito Santo, e nós vamos morar numa família só. Porque o texto fala: ele habitará com eles e eles serão o seu povo, e Deus estará com eles e será o seu Deus. E essa é a parte linda do texto, do versículo 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Daí, a continuação do texto: eis que faço novas todas as coisas. Desse texto, inclusive, vem aquela ideia de que a terra vai ser renovada. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus. Então, o prêmio para quem for salvo é a herança que nós temos com Deus. Amém? Daí o versículo 8: mas quanto os tímidos, e os incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e os fornicadores, e os feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Então, a paz, irmã Cícera, Deus abençoe, glória a Deus. Então, o que o texto deixa bem claro? Ele dá uma lista das pessoas que não vão entrar no céu. O tímido aqui, porque às vezes, muita gente pensa que tímido é no sentido de eu sou tímido, eu tenho timidez. Não é essa timidez. A palavra de Deus fala que nós devemos confessar Jesus com a nossa boca. Você já viu aquela pessoa que fala: eu sou cristão, mas ela vive escondida, tem vergonha de confessar que Jesus é o seu Deus, tem vergonha de que as pessoas saibam que ela é filha de Deus? Isso que é a timidez. Porque a palavra de Deus fala que se você se envergonhar de Deus, Jesus, o Pai se envergonhará de você naquele dia. Então essa que é a timidez. Amém? E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Essa lista, ela está aqui muito clara, né? Só que você vai ler em toda a Bíblia o que é abominável aos olhos de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para você saber não só o caminho que você deve andar, mas para saber aquilo que é perverso, aquilo que é mal, aquilo que é abominável para Deus. Porque não adianta você amar Jesus e por um descuido você viver fazendo mal. Não adianta. O texto é bem claro: quem vive no mal é do mal. Amém? E agora vai falar sobre a Nova Jerusalém. Um dos 7 anjos, lembra lá no capítulo 15, 16 ou 17, 15 e 16 por ali, que tinham os 7 anjos com as 7 taças. Depois que eles derramaram as taças,
eles ainda continuaram participando das revelações. No capítulo 17, um dos anjos da taça vem, pega na mão de João e mostra a prostituta. Depois ele vem, pega e mostra o capítulo 20. Agora, outra vez, um daqueles anjos vem e pega na mão dele de novo. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, daí ele veio e pegou a mão de João. Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, amém? Agora João vai ver a igreja. A igreja, ela é simbolicamente representada como a esposa de Cristo, a noiva de Cristo. Aqui ela está como esposa. Hoje ela é noiva. A noiva é só uma pretendente. A esposa já houve o casamento. Quando houver o arrebatamento da igreja, consequentemente haverá o casamento nessa sequência. Casamento simbolicamente, a união, né? Daí esse anjo me levou em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, o que as pessoas acreditam? Que João estava vendo uma coisa que vai acontecer literalmente, que vai descer uma cidade santa do céu e ela vai ser estabilizada aqui na terra. E quem acredita no milênio acredita que essa cidade que vai descer, Jesus vai reinar nela. Agora falou a mente se nessa perspectiva do milênio futuro a cidade estará lá no 1000 anos ou após os 1000 anos. Agora minha mente falhou nesse sentido aí. Glória a Deus. Eu separei alguns trechos do texto para não enfadar quem está assistindo, né? Para não ficar cansativo. Versículo 12. A cidade ela tinha um grande e alto muro com 12 portas. Nas portas, 12 anjos, e nomes escritos sobre as portas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então, é uma cidade quadrada, ele fala que ela é quadrada, os muros delas formam um quadrado, em cada lado ela tem 3 portas, e em cima da porta você tem o nome das tribos de Israel. Então, uma porta lá vai ser Judá, a outra porta vai, e assim por diante. Cada porta vai ter o nome de uma tribo de Israel. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, 12 colunas, 12 alicerces, e nesses fundamentos os nomes dos 12 apóstolos de Cristo, do Cordeiro, né? Qual que é o entendimento desse texto? As portas têm o nome das tribos de Israel. Para você entrar na cidade, você tem que ser povo de Israel. Daí alguém pode perguntar assim, mas tem que ser judeu para entrar lá? A palavra de Deus ensina que quando Jesus era judeu, né? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você passa a ser israelita por herança, você passa a ser descendente de Abraão por herança, você passa a ser povo de Deus. Então, nesse sentido, só o povo de Deus, os judeus, que compreende tanto o judeu de nascimento, de pátria, né, quanto o judeu espiritualmente falando, porque você aceitou Jesus como seu Salvador, e aí você, por herança, você passa a ser descendente de Abraão. Então isso significa as portas terem o nome das tribos. Além de honrar as tribos, além de honrar aqueles que deram nomes à tribo, que foram os patriarcas, né? Mas o sentido da porta ter o nome da tribo não é esse, é de que para você entrar você tem que ser povo de Deus. E o fundamento da cidade eram 12 fundamentos, e neles tinha o nome dos apóstolos. Você consegue entender que a igreja de Cristo, ela é fundamentada na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela vem do ensinamento dos apóstolos. Então, qual que é o fundamento da igreja? É a doutrina bíblica, é a doutrina dos apóstolos. Alguém pode falar assim, todo mundo vai para o céu. Não, não é todo mundo vai para o céu, não para esse céu. Para esse céu você tem que corresponder aos requisitos de Deus. Se você quiser, eu acredito que todo mundo vai para o céu e eu não estou nem aí, não tem problema.
Eu não estou aqui para fazer você acreditar, eu estou falando o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que só irá receber a salvação aqueles que se entregaram a Jesus, que aceitaram na sua vida o plano de salvação de Deus. Há um plano de salvação que ele começou a partir da morte de Jesus na cruz, e esse plano de salvação ele está em andamento até o arrebatamento da igreja, quando vai se findar a oportunidade para a salvação. E o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Ele fala assim, que ninguém pode colocar um outro alicerce onde já está posto. Qual que é alicerce? É a doutrina de Jesus. E o apóstolo Paulo fala também assim: se alguém te ensinar outra doutrina, mesmo que seja um anjo, ainda que seja eu mesmo, que seja maldito. Então não existe outra doutrina. A doutrina é aquela ensinada pelos 12 apóstolos. Então esse versículo 12, versículo 14 ao 14, ele está dizendo isso: as portas têm o nome das tribos, ou seja, é como se fosse o dono da casa. Para você entrar lá, você tem que ser dono da casa, você tem que ser povo de Israel, ou salvo como Abraão antes de Jesus pela fé, que está lá em Hebreus capítulo 11 a respeito da fé, ou salvo em Jesus, sendo judeu ou não, só vai ser salvo quem recebeu Jesus como seu Salvador. E o muro da cidade tinha os fundamentos, que é o nome do Cordeiro, ou seja, o fundamento da fé está nos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, amém? Versículo 15: e aquele que falava comigo tinha na mão uma cana de ouro para medir a cidade, uma régua, e as suas portas e o seu muro, para medir a cidade e as portas do muro. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, ou seja, era quadrada, era iguais. E mediu a cidade com uma cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, porque a medida de homem, que é de um anjo. E eram fabricados, o seu muro era fabricado de jaspe, e a cidade era de ouro puro, igual o hino que a gente cantou no começo, semelhante a vidro puro. Um adendo que eu vou fazer aqui é a respeito da medida perfeita da cidade. O que eu entendo aqui nessa passagem, onde ele dá a medida perfeita da cidade? Se você for contar essa medida em metros, você vai ver que não cabe nem a cidade de São Paulo, quanto mais toda a população salva em toda a história da humanidade. Quando ele dá uma medida perfeita, ele está como se dizendo uma mensagem assim: há uma medida perfeita para você ir lá, que é a que Deus dá. Não adianta tentar outra medida, não adianta tentar outra forma. A única medida para você entrar no céu é a medida que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem falar para a gente, o apóstolo João também nas cartas dele, vem falar para a gente ficar atento, porque os espíritos que estão dominando o mundo, eles querem te conduzir ao erro de não aceitar o plano de salvação de Deus. Eles querem dizer para você que todo caminho leva a Deus. Não é todo caminho que leva a Deus. É como eu disse na igreja outro dia, o Datena vive dizendo: todo caminho leva a Deus. Maravilha, todo caminho leva a Deus. A Bíblia fala que todos comparecerão ao tribunal de Cristo, ou seja, não importa o que você faça, você vai chegar perante Deus. A questão não é chegar até Deus, a questão é, depois do julgamento, para onde você vai. Então todo o caminho te leva até Deus, maravilha, mas o teu caminho vai dizer para onde você vai depois do julgamento: para o inferno ou para o paraíso, para o céu, para a morada eterna com Deus. Então, para você ir morar com Deus, tem que ser na medida de Deus, amém? Como o apóstolo Paulo adverte, aquele que dá uma doutrina diferente daquela que eu vos tenho apresentado, seja maldito. Glória a Deus. E o fundamento do muro da cidade estavam adornados com toda a pedra preciosa. Então ele vai elencar uma série de pedras preciosas, cuja a construção do muro era feita com as pedras mais maravilhosas que existiam. O que o apóstolo João está falando é que a cidade era maravilhosa.
E as 12 portas eram 12 pérolas. Glória a Deus. Versículo 22. E nela não vi templo, nessa cidade. Ele não viu templo, uma igreja, E nela não vi templo, porque o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, hoje você mora em casa porque anoitece, você precisa ter um abrigo. Ou em tempestade, ou contra o ladrão, ou contra os animais selvagens, você precisa ter um abrigo. Lá não vai existir o mal. Se não existe o mal, não há o que temer. Então é essa que é a grande diferença, glória a Deus. Não dá pra gente ter a noção do que vai ser, porque nós temos o pecado na carne, a nossa mente não alcança imaginar as maravilhas de Deus. Glória a Deus. 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para nela resplandecer, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus vai iluminar a cidade, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Olha que maravilha. O que o texto está falando? Que a cidade ela vai ser iluminada pela própria glória de Deus. Lembra que eu falei no começo da live explicando a prisão de Satanás? Eu mencionei Pedro e Judas, a carta de Pedro e a carta de Judas, porque nelas fala que os demônios estão em trevas. A presença de Deus é a luz, a ausência de Deus é a treva. Por isso que eu quero que você entenda bem que as trevas que os demônios se encontram não é escuro no sentido de apagou a luz, não é escuro no sentido de acabou a força. Olha esse versículo 23, ele é muito esclarecedor. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lá vem à mente agora um salmo que diz que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Glória a Deus, pastor José. E, versículo 24. E as nações andarão à sua luz. Aqui tem uma incógnita que eu acho muito legal isso aqui. Vamos lá, a gente vai ter que voltar sempre àquele milênio futuro, né? Desse capítulo eu acho que a única incógnita seria isso, mas eu vou ler e depois eu explico, tá bom? Versículo 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Glória a Deus. Olha como que a nossa mente nos leva a entender e pensar em coisas que a gente acaba acreditando no sentido de que, mesmo que não seja verdade, ou mesmo que não seja isso, o texto ele induz, né? Naquele entendimento de que haverá um milênio futuro, o que o pessoal do pré-milenismo fala? Que Jesus vai morar em Jerusalém, que os santos vão morar com ele, que os judeus vão se converter a Jesus e que as nações da terra vão vir adorar Jesus em Jerusalém. Esse texto está falando isso aparentemente, não está? E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. Essa passagem é muito legal, porque acaba dando voz para quem pensa desse jeito que eu acabei de falar. E as suas portas não se fecharão, ou seja, a porta da cidade vai estar aberta. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então, acho que ficou claro esse primeiro entendimento que eu falei, que parece que Jesus vai reinar em Jerusalém nesse milênio futuro e que os povos da terra vão vir para adorar Jesus ali. Mas não é isso que o texto está falando. Sabe o que ele está falando? Vamos lá, eu vou dar um exemplo só aqui, daí você vai lembrar. Inclusive, em uma live eu citei isso. Ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura, a todos os povos, tribos, línguas e nações.
Não é essa a ordem? E você vai ver, por exemplo, quando João recebe o livrinho, ele come o livro e o ser que entregou o livro para ele, para mim não é um anjo comum, porque é muita glória para um anjo comum, aquele que tinha um arco-íris, que ele era adorado e tal. Quando os apóstolos, Pedro, João, eles foram se ajoelhar diante de um anjo, o anjo falou: não faz isso, porque eu sou seu servo, eu sou servo de Deus junto com você. E aquele anjo não demonstrou essa face de não dá glória a mim não, porque eu sou servo de Deus, por isso que eu acho que é Jesus, mas tudo bem. Daí naquela passagem, lembra? Come esse livro e você ainda vai ter que profetizar por um pouco de tempo a todos os povos, tribos, línguas e nações. E tem outras passagens dizendo a mesma coisa, que o evangelho vai ser pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. Agora vem para o versículo 24 e pega esse entendimento que eu estou te falando. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. Sabe o que o texto está falando? Ele não está falando que lá naquele milênio o povo do mundo vai vir adorar a Deus. Essas nações são salvos. Vão chegar gente salva lá no céu de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então quando ele está falando assim, e as nações andarão na sua luz, ele está falando exatamente o que acabou de falar no versículo anterior. Vamos lá. E a cidade não necessita de sol nem de lua para nela resplandecerem, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o cordeiro é a sua lâmpada. Presta atenção. Nesse milênio futuro, a ideia é de que Jesus vai vir morar no mundo. Mas nessa ideia aqui, Deus também está morando entre o povo. Em nenhum momento a palavra de Deus ensina que Deus vai sair da sua habitação e vai vir para a terra. Jesus, sim, ele veio como carne. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala assim: o que os profetas disseram pelo Espírito de Cristo, ou seja, antes de nascer em Maria, Jesus já nascia, ele é eterno, junto com o Pai. Então ele fez toda a obra de salvação aqui, conforme Deus planejou. Ele nasceu em Maria, ele morreu e ressuscitou e está do lado de Deus. O que a palavra de Deus fala é que Jesus veio e Jesus vai voltar para buscar a igreja e vai levar a igreja dele arrebatada. Em nenhum momento o Pai vai vir para a terra, em nenhum momento. No capítulo 22, não vai dar para terminar hoje, que eu já estou acabando aqui. Mas a gente termina na semana que vem, eu faço um resumo junto também. No capítulo 22 você vai ver que está escrito assim, ó: o Espírito diz, vem Senhor Jesus. E a igreja diz, vem Senhor Jesus. Lá no Evangelho, Jesus falou assim: eu vou, mas vos enviarei do meu Espírito. Então o Espírito Santo de Deus está aqui na terra. Jesus está lá no céu, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, quando o Espírito e a igreja falam, ora vem Senhor Jesus, tanto o Espírito quanto a igreja é o conjunto, né? A noiva de Cristo. Tanto o Espírito quanto a igreja, naquele clamor, estão dizendo que é insuportável viver na terra, é insuportável esse pecado, é insuportável a forma que a terra está ficando mundana. É por isso que eles clamam para Jesus vir logo. Mas aqui já está narrando após salvação. A humanidade, os salvos vão andar na luz, ser iluminados pela luz de Deus e pela luz do Cordeiro. Então não vai ter um reino de Jesus aqui na terra como se parece. Isso aqui é lá no céu. As nações andarão na sua luz. Que luz? Essa luz que acabou de falar. Deus vai iluminar onde os salvos vão morar, porque ele vai morar junto com eles, e o Cordeiro também vai ser a sua lâmpada, por isso que não vai ter noite lá. E as nações andarão na sua luz. Mas que nação? Os salvos, porque vão ser salvos pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. São essas nações que estão sendo mencionadas aqui. Quem não aceitou Jesus está lá no lago de fogo, já ardendo eternamente, não vai ser salvo, vai sofrer eternamente.
E essa parte que fala de nações são os salvos. Povos, línguas, tribos e nações. É desse povo que está falando. E os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. Um exemplo disso é quando lá no capítulo 5 de Apocalipse a gente falou dos 24 anciões que estavam ao redor do trono e eles tiravam a coroa e jogavam a coroa no chão. Isso é sinal de eu me rebaixo a sua realeza. Eu entrego nas suas mãos toda a autoridade que eu tenho como rei. Entendeu? Acho que ficou claro. Se tiver dúvida, pode comentar depois que eu falo. E aí ele trarão a glória e a honra das nações. E nela, versículo 27. E nela não entrará. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão no livro da vida do Cordeiro. Aqui está repetindo aquilo que eu falei em relação às portas, em relação ao alicerce da cidade. Para você entrar na cidade, para você ser salvo, você tem que ser povo de Israel, mesmo que seja por herança, como é o nosso caso. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos adotivos de Deus. E em Jesus nós somos descendentes de Abraão. Então nas portas estão os nomes de cada patriarca das tribos de Israel. Só vai entrar lá quem for povo de Deus. E as bases, os alicerces da cidade são exatamente a doutrina da palavra de Deus. E não entrará nela coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira. O que está falando aqui? Para aqueles que falam, Deus é bom e todo mundo vai ser salvo, vai ter que desmentir o texto da Bíblia, porque não vai entrar nem mentiroso nem quem cometa abominação, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então eu acho que foi bem claro o capítulo. A minha ideia originalmente era, a princípio, era falar já do capítulo 22, que vai ser bem curto, mas eu falo do capítulo 22 semana que vem e faço um resumo com o restante do tempo. Então o capítulo 21 foi continuação, né? No capítulo 22 ainda tem um trecho da continuação e depois vem os avisos. Como já deu 9 horas, eu vou usar esse trecho final do capítulo 21 e já emendo o capítulo 22 semana que vem. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas, os nossos corações, que nós cada dia mais estejamos mais perto de Jesus, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Hoje nós estamos mais perto da salvação do que quando nós nos entregamos a Jesus. Amém?